possa edificar, diz o Senhor. Quem em mim permanece, esse dá muito fruto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos, entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado o meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje não trata de educação financeira. O Evangelho de hoje não trata da relação entre patrão e empregados. O Evangelho de hoje é um retrato, o Evangelho de hoje é um ícone da nossa vida cristã.
O que é a nossa vida cristã? A nossa vida cristã é a história que nós acabamos de ouvir no Santo Evangelho. Deus, ao nos criar, nos dá os talentos. Deus, ao nos criar, entrega nas nossas mãos os seus próprios bens. Talento é uma moeda da época de Jesus. Deus, então, quando nos coloca no mundo, quando nos coloca na realidade, Ele nos entrega os seus bens. E para que Ele nos entrega os seus bens? Ele nos entrega os seus bens para que nós possamos com Ele fazê-los frutificar. Cada um de nós, querido irmão, querida irmã, possui uma missão, e nesta missão nós devemos dar frutos abundantes, assim como os 2 primeiros empregados. Os 2 primeiros empregados foram capazes de receberem o que o Senhor lhes deu, e com aquilo que Ele lhes entregou, eles fizeram frutificar. Enquanto o último empregado, cheio de prudência, nós poderíamos elogiar a sua prudência, porém, ele foi maltratado pelo Senhor, porém ele não encontrou no fim da história a paz que os outros 2 haviam encontrado, porque ele não teve a capacidade de fazer frutificar o talento que recebeu. Pelo contrário, ele cavou um buraco na terra e enterrou o seu talento. No final, ele foi capaz de devolver ao Senhor apenas aquilo que o Senhor havia lhe dado, e não ouviu do Senhor aquele elogio tão bonito: vem, servo bom e fiel, porque tu foste fiel no pouco, eu te confiarei mais. Entra na alegria do teu Senhor. Amados irmãos, e quais são os talentos que o Senhor nos confia? O primeiro talento que o Senhor nos confia é a própria vida. O Senhor nos retirou do nada e nos trouxe à existência. E, portanto, nós precisamos fazer frutificar a vida, a existência que o Senhor nos dá. Por isso Jesus nos disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Quais são os outros talentos? A nossa família. É na nossa família onde nós devemos crescer, onde nós devemos dar frutos. É na nossa família que nós precisamos, assim como estes homens, fazer com que os nossos talentos se desenvolvam. Onde nós precisamos ainda fazer crescer os nossos talentos, em cada realidade onde nós estamos inseridos. Ali, cada um de nós é chamado a fazer frutificar o seu talento, porque no final dessa existência, no final desta vida terrena, o Senhor nos chamará a si, e ao nos chamar até Ele, Ele irá pedir contas dos talentos que nos deu. E nós que iremos responder ao Senhor, e nós, quais outros talentos multiplicados iremos entregar ao Senhor? Entregaremos ao Senhor os frutos de uma vida doada por Ele, pelos irmãos, e nós, no final dessa existência, entregaremos a eles com mãos cheias as atitudes vividas neste mundo, atitudes de perdão, atitudes de amor, atitudes de evangelização, atitudes concretas
de cuidado uns para com os outros? Se assim fizermos, assim ouviremos do Senhor: vinde e tomai posse do reino, porque foste fiel no pouco, agora podes entrar na alegria do teu Senhor. O juízo final, após a nossa morte, ele se dará nesses talentos que nós frutificamos. O juízo final será um acerto de contas do Senhor para conosco, e Ele irá perguntar a cada um de nós: o que tu fizeste com a vida que eu te dei? Foste capaz de fazê-la render? Ou tiveste medo das experiências da vida? Ou enterraste num buraco o teu talento? Supliquemos hoje ao Senhor a graça de, ao longo da semana, cada um de nós, na situação onde está inserido, fazer frutificar o talento recebido de Deus, para que quando chegue o momento de prestarmos conta ao Senhor, possamos com alegria correr ao seu encontro e entregar tantas vezes mais multiplicados os dons que Ele mesmo nos concedeu na nossa vida, e que se transformou dom para os irmãos e para as irmãs. Supliquemos à Virgem Maria que ela nos ajude, que ela nos ensine a fazermos render o talento que o Senhor nos deu. E cada um, durante a semana, busque encontrar o seu talento, que precisa ser multiplicado para o Senhor. Amém. Amém. Fiquemos de pé e com muita fé professemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Confiantes, apresentemos ao Pai os nossos pedidos de filhos e digamos, cheios de fé: Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Ouvi. Pela Igreja, para que seja fiel em tudo a Cristo, pelos seus ministros, para que trabalhem com esperança, e pelos leigos, para que ponham os seus talentos a render, oremos. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Pelos que vivem como se o Senhor nunca viesse, e pelos que temem que Ele venha a toda hora, para que permaneçamos vigilantes em paz, oremos. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Pelas mães cristãs, para que ilumines os seus lares, pelos filhos e filhas, para que alegrem seus pais, e pelos maridos, para que sejam tementes a Deus, oremos. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Por aqueles a quem o Senhor deu muitos dons, e por aqueles a quem o Senhor só deu alguns, para que todos os ponham a render, oremos. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Pelos fiéis mais disponíveis desta Assembleia, e por aqueles que dizem sempre não a tudo, para que recordemos que os talentos são dons de Deus, oremos. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas e preces,
e com bondade de Pai, ajudai-nos a ir ao vosso encontro com as mãos cheias de talentos multiplicados, por Cristo vosso Filho, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Generosos, ofereçamos ao Senhor o que para Ele trouxemos. Oferta no silêncio do altar, bendito